Oi? Oi, Oi, gente linda! Tudo bem com pessoal. vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, professor? Sim, queria começar homenageando as mulheres, falando feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres, a todas as extraterrestres e a todas as pessoas que têm caneca gigante. Viva! Uau! Como você veio inspirado para a live hoje? O de vermelho já é homenagem, É, caramba, veio de vermelho, representando a rosa. apesar que nós dimensionais não comemoramos nenhuma data, né? Porque todos os dias são o dia É de todas verdade. as pessoas, né? É. Uhum. Se Por você isso que eu falei assim para as comemorasse, pessoas, me mandem florzinhas por WhatsApp. Não, mas a gente não comemora datas, é verdade. Datas. Tanto é que eu nem sabia que hoje era o Dia das Mulheres, fiquei sabendo na meditação mundial na segunda-feira. Eu não sou apegada a datas também. não Assim a gosta gente fica livre, né? e as flores, porque você não gosta, Que eu não gosto de flores? Como assim? né? Você não gosta de receber flores? Ah, eu não gosto de receber flores, mas tem um motivo. É porque quando eu recebo flores, eu fico pensando nelas, que elas foram cortadinhas da família dela. Então, eu peço para todo mundo que me conhece, por favor, nunca me dê ramo de flores. Me dê uma planta que está plantadinha, que não foi cortada de nenhum lugar, ou orquídea, que quem me dá orquídea vai ficar para a vida inteira comigo, porque elas nunca morrem. Mas eu não gosto de ganhar ramalhete de flores, porque tiraram as florzinhas da família dela. É só por isso. Seus fãs já economizaram, hoje. Já, mas tem no emoji tem um monte de florzinha, podem me mandar emoji que eu aceito. Alguns amigos muito especiais já me mandaram emojis, muito obrigada. E todos vocês aí que estão no chat, que me escreveram no Instagram também, recebi tudo com carinho. Não consegui ver todas as mensagens ainda, vou ver depois da live, não deu tempo hoje. Minha voz está um pouquinho meio que falhando, dá para perceber? Você está percebendo alguma coisa? Sim, você tá bem pouco, né? Pouco. Tá, gente, se falhar a voz aqui, de vez em quando eu tenho que dar umas bebidas no meu chá, na minha super caneca, que vocês Será, ficaram morrendo de inveja ontem, né? Fala a verdade. será que é algum upload que o robô está precisando? O upload. Sistema. Não, o upload eu já recebi quarta-feira passada, agora chega, porque eu tenho que me acostumar. Mas olha, por sua culpa, Glauber, por sua culpa, as pessoas já estão me chamando de Karen Caneco. Ontem a gente estava lá na live, eu estava na live com a Meire, e o Glauber não podia perder as piadinhas dele. E aí ele começou a fazer piada da minha caneca de chá. Agora tá todo mundo fazendo piada comigo por causa da minha caneca de chá, mas eu amo a minha caneca. Acho que já faz uns 10 anos que eu tenho essa caneca aqui. Ela tá escrito Good Morning Gorgeous. Bom dia, lindona. Isso já aumenta a minha autoestima de manhã, quando eu vou tomar meu chá. Cuidado não escorregar e cair dentro, tá? Tá bom. Vou me relembrar da sua dica, viu? Bom, eu acho que as pessoas estão meio que curiosas, né? Eu nem contei para você também o que Nossa, aconteceu quarta-feira passada, né? sim. E foi liberado para falar? Não tudo, mas assim, eu não posso realmente falar tudo, né? Uhum. Porque eles não vão deixar, mas assim, um pouquinho eu vou contar o que aconteceu para as pessoas saberem onde que eu estava, né? Isso eu acho que dá Sim. para eu contar. Foi E bem porque confuso. foi bem confuso. Não, Porque, mas dá para perceber que eu voltei desnorteada, né? Eu não sim, estava sim. entendendo o que tinha acontecido. Em poucos minutos antes de acontecer, eu já tinha visto um ser ali na minha frente. Mas eu Uhum. pensei que era outra coisa, né? E Mas teve uma estava. hora na live, lembra que eu falei que eu estava sentindo estranho? E você falou assim, eu tô vendo algumas luzes aqui, lembra? Sim. Então, assim, já estava uma coisa meio que esquisita. Mas, Se acontecer de novo, você avisa, tá? Você avisa uns minutos antes. Faz um não, sinal, mas, porque eu, se ficar porque eu estranha a fiquei sala. perdido aqui da outra vez, né? Coitado. Não, depois que eu assisti, eu falei, ai, coitado do Glauber, sozinho na tela. Mas, então, Eu aí você achei que eu tinha sido enviado para outra dimensão. que você Eu tinha fiquei ido para uma outra sozinho. dimensão? Eu falei, tô sozinho na live?
Mas é que tem coisas que a gente não consegue avisar, né? Vem de supetão. Isso foi Faz um para mim de sinal, supetão. faz alguma coisa. Joga essa caneca gigante para cima. Não, gente. Ai, deixa eu ver aqui quem tá aqui. A Érica me acabou de escrever que ela tá meio que presa nos alagamentos ali de São Paulo, gente. Ela não conseguiu chegar a tempo. Então, eu não sei se eu vou conseguir colocar todo mundo aqui na tela. Então, eu vou aqui falar alguns nominhos, tá? Giovana Mota, Amor é o Código, Silvânia Gomes, Márcia Fernandes, Ângela Jornaci, Cida Rodrigues, Luciana Carte, Canal Dali, Vânia Rios. Eu não vou falar todos, tá, gente? Senão eu vou ficar até amanhã aqui. Vou pegar só os primeiros nomes. Ângela Salgado, Rita de Cássia, Normand Ganzaroli, Elaine Guilhermino, Ana Paula, Suzana Assis, Guaximãe. Eu acho tão engraçado o seu nome, Guaximãe Gamer. É um É dos da nossos, sua ó. turma, né, Glauber? É dos É um seus, né? geek. É um geek. Ou pode ser um infiltrado, né? É um Pode estar filtrado. O Marcinho também tá aqui. Divinos Segredos, Tatiana Vipel, Antônio Maria, Eloci, Zenaide Simon, Joelma Paiva, Elisângela. Bom, gente, eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar até amanhã, tá? Depois vamos ver se a Erika consegue chegar, ela vai colocando aqui as estrelinhas nos comentários de vocês. Muito obrigada para todo mundo que está aqui, que A chegaram. Erika tá nadando onde, você falou? Ela tá nadando em São Paulo. O carro tá nadando, ela não tá nadando, o carro tá nadando. Não, ela não tá no alagamento, mas é porque fechou todas as ruas, né? Por Ah, causa sim. do Eu alagamento. Então tava ela tava imaginando presa, ela. Tava imaginando ela. nadando, né? Não, não, coitadinha. Ela tá presa no trânsito porque as ruas que ela precisava para ir para casa tá tudo fechado, né? Então, vamos ver se ela consegue. Ela falou: se eu chegar atrasada é porque está presa no trânsito. Pois é. Então, eu acho que eu não vou ficar demorando muito, porque, gente, eu preciso falar uma coisa. O meu corpo ainda está se adaptando à nova energia. E toda vez que eu passo por uma certa nova codificação no meu corpo, eu preciso de 1 semana, 2 semanas para o meu corpo se acostumar, que é bem diferente a energia. Então, eu tô 1 semana já, Glauber, igual uma máquina vibrando. Eu pareço uma máquina ambulante andando, Sim. vibrando. Cada dia você tá mais E diferente. cada dia eu tô mais diferente. E o que Uhum. quer dizer? Isso é um elogio? Ontem, ontem você tava parecendo a Android 18 do Dragon Ball, conhece? Não. Com a roupa que você tá. Android Tava bem 18? parecido. Depois você pesquisa. Né? Você falou que eu tava parecendo a mulher dos anos 80. Também. E eu nunca sei se esse tipo de comentário é um elogio ou é um xingo. Você tem umas roupas meio retrô, de repente você é uma viajante do tempo mesmo, né? Na semana passada, minha irmã disse que eu tava parecendo a Cyndi Lauper. Eu sou multifacetada, né? Você viu? Ai, meu Deus do céu. Mas, não, eu recebi vários comentários das pessoas falando: nossa, Carrie, você tá realmente diferente, parece que você tá aqui e não tá. E é isso mesmo, quem tá conseguindo me acompanhar, que me conhece já há muito tempo, sabe que eu realmente tô diferente essa semana. Eu tô tentando me adaptar e meu corpo tá sentindo, e eu tô super cansada com essa adaptação, porque imaginem só vocês ficarem 24 horas do dia com o corpo vibrando, né? Porque de vez em quando a gente faz meditação, a gente sente o corpo vibrar, né? A gente faz meditação, assim, a gente se concentra e vibra, mas o meu fica 24 horas do dia, então eu fico cansada, realmente cansada, eu tô me adaptando. E eu tô percebendo também que, por esse cansaço, assim, minha garganta também já tá, né? Meu corpo tá bem pedindo socorro, por isso Sim. que eu preciso da minha canecona para me Que tem, ajudar aqui. o que tem aí nesse chá? É chá de camomila, vocês conseguem ver? Uhum. É chá de camomila. Eu só tomo chá de camomila. É difícil eu tomar um outro chá. Eu gosto muito de chá de camomila. Eu tomo o dia inteiro chá de camomila. Aproveitando, eu queria falar uma dica sobre isso, que ajuda também na projeção, né? Pegar uma garrafinha de água com gás, aí coloca o sachê de chá lá dentro, de camomila, de cidreira, aí vai relaxar e vai ficar com gosto diferente. A pessoa toma à noite, né? Uhum. Vai ficar um refrigerante
mais saudável. Vai relaxar e vai ajudar na projeção. Ah, que dica boa. Você toma refrigerante? Não, eu faço isso, eu pego chá, coloco dentro, aí deixo dentro da garrafinha de água com gás, e cada dia eu vou tomando uma, para não enjoar. E Ah, tereré dica também. boa. Tereré O tereré também. Uma dica Tereré muito de boa. dia e chá à noite. Olha que legal. Chá de noite, de vez em quando eu faço um chá de maracujá. Eu faço, para É, poder dormir bem. maracujá em mim já acelera. Algumas pessoas já aceleram, né? O meu Tanto o não. O chá meu, quando eu como tomo o chá de suco. maracujá, é. Mas o que mais eu gosto é o de camomila. Não só pelo gosto, mas eu me sinto bem. Meu corpo gosta de chá de camomila. Eu fico bem calminha, sempre calminha, rindo. Camomila, Ai, coloca ai. casca de limão também, fica bom, né? Ajuda Eu nunca até no coloco problema, nada. ajuda até na sua garganta. O que eu coloco no chá de camomila quando eu tô com a garganta assim de ter falado tanto, eu coloco gengibre. Gengibre e um pouquinho de mel. Aí isso me ajuda bastante. Aí você fala pra mim que eu tenho que comer maçã, né? Pra garganta. Sim, Aí maçã eu comi também. maçã nos últimos dias. Anti-inflamatório, né? E Uhum. não tomar Eu tô leite quando você comendo. tá assim, né? Não tomar leite. Nem derivados do Não, leite. eu quase não tomo leite. Quase nunca, nunca, nunca. Quando tiver assim com gripe, Quê? ou com febre, não pode tomar leite nem derivados que inflama mais ainda. Sim, é E, verdade. e as crianças ficam Eu com fico mais aqui. vontade de tomar sorvete, né? Então, assim, aí piora tudo. E a maçã já Uhum. é anti-inflamatória. Sim, verdade. É, gente, se eu vou falar uma coisa pra vocês, se a internet falhar, o Glauber vai ficar sozinho aqui na tela. Meu Deus. Tem que improvisar. Vou ligar no Aí videogame e vou vocês deixar as conversam, pessoas assistir. se vocês conversam com o Glauber aqui até eu voltar de novo, porque desde que aconteceu isso na quarta-feira, acho que vocês podem imaginar o que acontece quando o nosso corpo vibra tanto, né? Isso quer dizer que meu campo expandiu, né? Quando eu vibro tanto assim, meu campo está totalmente expandido. Então, por onde eu ando, eu vou queimando as coisas. Eu queimei já um monte de coisa na cozinha. Toda vez que eu vou na cozinha fazer um chá, queimo alguma coisa. Aí aqui a internet, como é que fala? O rotador, como é que fala o negócio da internet? Aquela maquininha lá? Roteador. Porque, Desculpa, eu conheço outra palavra aqui em alemão. Aí eu não lembro as palavras em português. Então, o roteador não está funcionando por minha causa. Por minha causa. De repente deu uns piripaque no roteador. Aí eu tive que ir hoje na loja para pedir um outro roteador e uma internet melhor. Então, se falhar aqui, gente, é por causa disso. Está tudo falhando na minha casa. Eu tinha mas quatro luzes aqui, agora só tem duas. aquele dia da live que deu, que aconteceu aquilo, muitas pessoas relataram também, começaram a criar uma paranormalidade. Parece que quem está assistindo a live também acaba sendo atingido, não É, sei. Mas foi muita gente falando. não, Queimou todos. coisas, que aconteceu Sim. coisas. E, Começaram a sentir sintomas no corpo, né? sim, e se alguém começar a sentir nessa live, já deixa aí nos comentários para a gente tentar Isso é verificar o que importante. está acontecendo. Porque o que as pessoas às vezes não compreendem é que só pelo fato delas estarem em uma live, elas já estão totalmente conectadas com a energia das pessoas, né? De quem Sim, está falando, de quem está ali no chat. A gente se conecta, é tudo parecendo um monte de neurônios conectados quando a gente está dentro de uma live, a gente forma uma egrégora, né? Então as pessoas sentem. O que as pessoas me relataram depois da live de quarta-feira também. Eu recebi um monte de relatos. E uma coisa muito, muito interessante que está acontecendo. Como o meu campo está assim tão expandido, eu escuto mais. Parece que eu estou escutando todas as pessoas me chamando, sabe? Eu fico o dia inteiro escutando vozes me chamando. E aí, eu estava tomando banho, acho que faz uns 4 dias, e aí no chuveiro, uma voz perguntou assim, Kelly, o que que eu faço? E aí na hora, eu automaticamente falei assim, medita. Eu tomando banho, medita, né? Como se ela estivesse falando comigo ali. Aí depois eu fui falar com essa pessoa no dia, essa pessoa falou comigo no dia seguinte. E ela falou, Karen, que coisa mais absurda, eu estava tomando banho e eu estava ali sem saber o que fazer com alguma coisa e eu pensei em você. E naquela hora eu pensei em você e falou, Karen, o que que eu faço?
E nessa hora que ela perguntou isso, ela falou que eu me projetei lá na frente dela, e eu falei, olhei para ela e falei, medita. Olha que interessante. Então, acho que depois que aconteceu isso na quarta-feira, não sei, eu me desdobro em 1000 partes. Toda vez que alguém se conecta comigo, eu me desdobro e vou lá ajudar de alguma maneira. Eu não sei como é que acontece isso. Eu não recebi ainda a resposta de como isso acontece, mas os relatos que eu venho recebendo há uma semana atrás é que as pessoas estão me vendo em todos os lugares e eu estou dando dicas para as pessoas do que elas têm que fazer, né? E uma delas eu escutei muito nítido enquanto eu estava tomando banho. Então, assim, isso tem acontecido há uma semana. Então, só para vocês terem uma ideia como é que está meu campo. Você conhece isso, Glauber? Sim, sim. Mas você já sentiu isso? Já, a todo momento, né? Tem que fechar o chakra, tem que fechar o campo, senão a gente pode pirar, né? Antes Eu não tava aprendi mais. como criar um guarda-chuva aqui, para eu não ficar escutando, porque nos 2 primeiros dias foi muito barulho que eu escutei, muitas vozes, né? Sim, e mistura tudo, né? Pessoas, por exemplo, que estão assistindo seu canal, né? E até espíritos. E aí o problema é que Sim. eles ficam imitando, às vezes, outras pessoas, né? Também, Uhum. seus É. pais, e daí, às vezes, nem é. Né? Aí Uhum. imitam até a sua voz, bem, e aí você acha que é o seu mentor, seu futuro, e na verdade não, é bem complicado, né? É, Mas ao mesmo é. tempo é útil, né? Porque vem informações, você pode estar ajudando até por telepatia mesmo. Uhum. Se alguém está aqui no chat e teve essa experiência comigo e que me contou o relato, pode comentar aqui no chat também, tá? Se aconteceu isso com vocês, teve muita gente que me escreveu isso mesmo essa semana e eu achei bem interessante. Mas, assim, eu ainda não recebi uma resposta de como isso acontece para explicar para vocês como é que a gente se biloca. Ah, Glauber, você me falava desses negócios de se bilocar, né? Sim, Você é o profissional em se sim, bilocar. sim, é. Agora eu estou Mas me bilocando em 1000 partes. bilocação é meio complicado, né? Porque Uhum. pode dar problema, porque pode ser eu que estou bilocando, né? Estou aqui, estou em outro lugar, conectando com as pessoas, só que pode ser algum outro espírito se passando também, né? Ou outro Por bilocador. você? Por você? Um outro espírito se passando por você? Sim, sim, é o que mais tem, né? Eles plasmam, né? Aí também plasmam no astral e seres também, né? Esse assunto é bem complexo. Quem, quem fazia muita bilocação era Padre Pio. Né? O Alguém Padre escreveu Pio alguma coisa aqui sobre isso. Uhum. escreveu. Uma pessoa, eu li o Padre Pio aqui em algum Aí, comentário aqui. Uhum. e ele foi calado, né? Pela Igreja Católica. Ah, sério? Então, às vezes, ele estava lá, ali no momento, rezando, e ao mesmo tempo ele estava em outro lugar, por exemplo, fazendo um parto. Né? Olha. Uhum. Daí ele era considerado um santo, mas só que isso atrapalhava, né? Porque mostrava que ele era um dimensional que estava criando habilidade. Uhum. Eu ainda não Esse é cheguei um nessa. vários fãs. Eu ainda não cheguei nessa habilidade de saber o que eu estou fazendo se eu não estou aqui. Eu ainda não sei. Né? As pessoas, quando dizem que me vêem em todos os lugares, eu falo, é interessante porque tem alguns dos relatos que quando eu leio, eu falo, eu me lembro de alguma coisa, assim. Alguns relatos, não todos, né? Sim, vem pela metade, né? Ontem eu recebi um relato também de uma moça em Guarulhos, a Bruna, se você estiver aqui, um beijo. E aí ela me contando o relato, e a hora que eu estava lendo o relato, eu estava me lembrando tudinho da projeção astral. Então, realmente, a gente esteve juntas na projeção astral. Então, assim, não acontece com todos, mas de vez em quando eu me recordo. Sim, alguns têm me visto também aqui do seu canal. Ai, olha, tá vendo? Tá Né? virando Conexão Glauber momentânea, Pio. né? Glauber Pio agora. Jornalista, tá vendo? A Tamara já viu. Aí os atendimentos é mais caro, né? Aí fica Porque mais caro, grupo. gente. Ah, Porque aí é na qualquer hora do dia, né? É qualquer hora do dia, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, então é mais caro. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui a parte do vídeo da semana passada, para vocês verem o que foi que aconteceu, para quem não viu, né?
e dizer para vocês que eu realmente voltei desnorteada. Levou um pouquinho de tempo para eu entender o que aconteceu. Então eu vou mostrar, aí depois eu falo para vocês o que foi que eu percebi, o que foi que eu senti e como tudo isso, por que tudo isso aconteceu, tá? Então eu vou aqui colocar aqui. Tá? Então eu vou aqui colocar. Nossa, parece que eu tô morto. Peraí. Tá? Então eu vou aqui colocar. Tinha uma imagem melhor, não? Parece que eu... Peraí. Tá? O que tá acontecendo? Peraí, gente. Eu achei aqui, pronto. Concreto. Uns 3 tijolos. Ela era da minha altura, eu de pé. Eu tenho 1,85. Ela devia ter uns 2 metros, então. Que hora? Coitado de você, Glauber. Acho que sua câmera travou. Tô tentando entender se a imagem sua travou atrás. Vamos esperar um pouco, pessoal, ela voltar. Ai, logo com você foi acontecer isso, Glauber. E aí, quanto tempo durou? Acho que foi uns 2 minutos, né? Não, gente, foi coisa mais sinistra. Eu não cortei. Que coisa mais sinistra. O que aconteceu? Glauber, você não sabe o que aconteceu. Eu sei. Antes de começar a falar. Não, você não sabe o que aconteceu. Lembra que eu falei que a sala estava expandindo? E que eu estava ficando pequenininha? Caramba, eu sumi daqui. De repente, meu laptop não estava mais aqui na frente. Eu não escutei mais nada. Eu sumi daqui. Eu fiquei num lugar vazio. Cara, que coisa mais agora complicou. Eu vou achar que você está inventando. Porque a experiência é assumir, entendeu? Mas é difícil. É difícil entender. Antes um pouco. Não, eu fiquei na tela. Mas só o que aconteceu. Antes de eu começar a falar do relato, eu já tinha visto um ser aqui na frente. Caramba, Glauber, que coisa sinistra isso. Mas, tipo, um brilho, entende? E eu acho que pode ser ela, né? Era alto. Era tipo em forma de brilho laranja, mas eu não ia falar isso, né? Mas já que aconteceu isso... Não, e você não sabe o que... Não, só para... Peraí, a Jocasta, na hora que você estava falando, a Jocasta tinha postado uma frase aqui, cadê? Deixa eu procurar o que ela postou, porque eu estava lendo exatamente isso quando isso aconteceu. Olha, gente, eu estava lendo isso aqui quando isso aconteceu. Kelrinha, meu esposo chegou aqui na frente da tela agora e viu você e disse assim, nossa, ela é uma alienígena? Na hora que eu estava lendo isso, o Glauber estava ali contando, e a hora que eu li essa frase, eu sumi. Eu fiquei, eu sumi daqui, eu não vi mais laptop algum. Tinha até efeito especial. Tinha até barulho. Tinha efeito especial. Tinha barulho do Android. Se meus amigos verem esse vídeo, eles me internam, né? Fala que você está me fazendo mal. Jocasta, não, Jocasta, acontece muitas coisas quando você entra no jogo, viu, Jocasta? Eu vou começar a tomar cuidado com os seus comentários. Ai, gente, olha, vocês viram que foi rápido, isso aqui tá sem corte, tá? Eu simplesmente peguei o vídeo da maneira que foi na live, tá sem corte algum, mas não foi minutos, né, Glauber? Foi quanto? 1 minuto, mais ou menos, não foi? Foi por aí, né? 1 minuto, 2 minutos, né? 1 a 2 minutos. Aham. O que aconteceu? Eu estava aqui, já no começo da live, a gente estava aqui, eu e o Glauber conversando,
E aí as coisas começavam assim, ó, a se distanciar de mim. O laptop parece que ficava longe de mim, o quarto ficava enorme, e eu me sentia super pequenininha, assim, na minha sala, né? E eu comentei isso, teve uma hora que eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa estranha E aqui. travou, o olho ficou estático. Não, mas eu acho que ali a tela travou, né? Eu acho Travou a que tela? não, Ah, não tá. fui eu que travei não, foi a tela. Sei que tinha acabado a bateria, alguma coisa assim. Aí a live inteira, por mais que eu estava sentindo aquelas coisas estranhas, eu falei assim, não, eu vou continuar com a live, eu não vou parar por causa disso. Mas a live inteira estava muito estranha, eu me sentia muito pequena na minha sala, né? Aí tá, a gente continuou com a live, aí eu estava lendo, o Glauber, foi bem na hora que o Glauber estava contando da mulher, da amadinha dele, Sim. né? Ele tava Daí eu falei, acho que ela ficou chateada. Que raio de live é essa? Quem faz isso com a pessoa? Deus do céu, ela ficou morrendo de ciúmes ali. Né? Aí ela veio aqui e veio me buscar, viu? Ai, ai. E aí o Glauber estava lá falando e eu prestando atenção e ao mesmo tempo controlando o chat, né? Aí eu estava bem no olho assim com naquela mensagem que a Jocasta escreveu e a hora que eu li lá, nossa, ela é uma alienígena. A hora que eu li alienígena, a palavra alienígena, eu fui sugada daqui. E como é que foi isso? As paredes aqui, elas se distanciaram de uma maneira muito rápida, assim, e eu fui sugada. E a hora que eu fui sugada, eu acho que foi quando deu congelou tudo aqui, foi bem nessa hora. E quando eu fui sugada, era como se eu estivesse passando por um túnel, mas foi muito rápido mesmo, passei por um túnel e de repente eu estava sentada dentro de um espaço totalmente escuro com estrelas. Era estrela, Isso é uma bilocação, mas é uma projeção mais acordada, né? É como se fosse. Para quem não sim, sabe como é as projeções, né? isso mesmo. As Só que é projeções uma você projeção cai mental, geralmente no túnel, né? é num túnel. Mas isso é uma diferença. Para mim, e Sim, tem sim. uma grande diferença, é projeção mental isso, né? Mas isso aí eles também controlam, eles ajudam a gente quando precisa fazer alguma coisa, né? Com a projeção mental. Então, quando eu passei por esse túnel, eu fui assim de costas, puxada. E aí eu sentei, estava sentada. Para vocês aqui foi mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, mas para mim foi muito tempo que eu fiquei lá. Porque aí eu olhava para a sala e eu não sabia, a sala não era sala, era um espaço vazio. Eu me sentia como se eu estivesse em um outro lugar que não era planeta Terra. Eu estava realmente em um outro lugar. Era como se eu estivesse entre linhas. Eu não estava nem aqui, nem nenhum lugar. Estava entre mundos, sabe? E aí eu olhava para todos os lados e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu faço para voltar para casa? E a única coisa que eu sentia era o meu corpo, era como se ele diminuísse e crescesse. Aqui, e ficava fazendo uma pressão, assim, ó, o corpo inteiro ao mesmo tempo, da cabeça aos pés. Ficava fazendo uma pressão e eu olhava para a direita e para a esquerda, olhava para cima, e a única coisa que eu via era o preto com um monte de estrelas, né? A E eu mesma não sabia. sensação de balonamento? Não era Não? balonamento. Era como se fosse Não. assim. É, é realmente como se tivesse alguma coisa me pressionando, ficava fazendo assim, ó, sabe? No corpo inteiro ao mesmo tempo, não por partes, era ao mesmo tempo, eu ficava sentindo alguma coisa me apertando. E aí eu sentia dentro do meu corpo, começou a formigar muito, o corpo todo. Começou lá do pé, formigava, vinha até a cabeça e voltava de novo, formigava. E aquela pressão, assim, que não parava. E aí a hora que eu falei assim, aonde é que eu tô? Como é que eu faço para voltar? Aí nessa hora eu voltei com tudo, mas eu voltei da maneira que eu fui sugada assim de costas, eu voltei de novo assim para frente, indo em direção e eu passei pelo túnel novamente a hora que eu voltei. Só que foi tudo muito rápido isso, muito rápido. E a hora que eu voltei, eu dei até um tranco a hora que eu voltei aqui. Eu voltei e fiz assim, e eu fiquei, meu Deus, o que. E a hora que eu voltei aqui, minha tela aqui do computador estava preta. Não tinha nada aqui na tela do computador, tava a tela preta e tava assim, que parece que não tinha internet, não tinha conexão, não tinha nada, tava preta aqui. Nem você tava na tela. Aí eu falei assim, pronto, eu não sei, fiquei agora 15 minutos fora, a live com certeza já acabou, né? Aí eu apertava aqui, nada voltava, aí de repente voltou, você estava na tela, e eu vi aqui do lado direito que estava lá, né? Para você o tempo demorou mais lá. Deu a impressão Parecia que foi mais de 2 minutos. Sim, parecia que eu tinha ficado muito tempo. Aí eu voltei aqui, abriu a tela de repente, né?
Foi quando eu fiz aquela cara de assustada, eu falei, o que aconteceu? Porque ainda estava lá, que estava em live, e aí você veio na tela. A hora que apareceu aqui, você voltou. E eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Foi uma sensação muito estranha, que eu falei, nossa, o pessoal esperou tanto tempo aqui agora na live, né? Cadê o Glauber? O Glauber também não está na tela, o que aconteceu aqui? Eu voltei totalmente desnorteada. Mas então, eu fui dormir sem entender, eles não me falaram. Não viu nem o ser lá, não viu nada. Essa Eu não experiência vi de nada. fora, nada. Não vi nada, nada. Não, Nenhuma eu estava num caneca, lugar nenhuma nenhuma. caneca voando Não, eu lá. senti falta da minha caneca. Não tinha nem caneca. Eu só estava sentada, eu não sei onde que eu estava sentada, mas eu estava sentada, e eu estava num lugar totalmente vazio. Era tudo preto com estrelas. Era estrelas, Putz. milhões de estrelas. Sabe quando você vai para o interior e não tem luz nenhuma e você olha para o céu e fica aquela chuva de Sim, estrelas? sim. Eu já tive essa experiência mais acordado. Eu fechava os olhos e eu via várias e várias estrelas. Ah, é lindo, né? E eu abri o olho, estava no lugar normal, fechava novamente. Uhum. O que eu senti lá foi tontura por ver tanta estrela, porque eu já experienciei isso no deserto do Saara, de ir no deserto do Saara à noite, então a gente não pode nem ficar de pé quando a gente tem essas experiências com as estrelas, porque a gente fica tonto, a gente não sabe onde começa, onde termina, então a gente tem que deitar para olhar para o céu, e essa foi a sensação que eu tive quando eu fui levada para, era tanta estrela que eu ficava meio tonta, mas o lugar era todo negro mesmo, eu estava lá em cima, no universo, em algum lugar, né? Mas o que eu queria falar? Isso foi uma projeção mental. E é muito legal, porque quando eu explico sobre projeção, eu sempre explico que projeção é sempre mental. Tudo acontece dentro da nossa mente. Mas eu tenho um vídeo sobre isso no canal, sobre projeção astral. Quem quiser ver a minha explicação sobre projeção astral, é só ir lá, tá? Então, essa experiência que aconteceu comigo bateu com a minha explicação da projeção mental. Eu fui dormir, não entendi nada do que tinha acontecido, eu fiquei, na verdade, meio que desnorteada com tudo isso, né? Parece, assim, uma loucura da minha cabeça, e eu pensei mesmo, será que é tudo loucura da minha cabeça? Será que eu dormi aqui, estava cansada e dormi por alguns segundos? Não sei, eu fiquei pensando realmente nisso. Mas aí no dia seguinte, quando eu acordei, às 4 horas da manhã para poder fazer meu trabalho, foi ali que veio toda a informação, né? Eu não vou poder contar agora tudo para vocês, tá? Porque tudo isso foi realmente planejado. Tinha que ter acontecido exatamente naquela hora, porque naquela hora estava acontecendo algo que eu precisava de uma proteção urgente. Eu não sei se eu vou poder falar essa palavra aqui agora. Você Não sei se eu falou vou poder. algo ontem na live, né? Eu falei No meio, alguma coisa, mas não tudo, né? da manipulação? Uhum. Bom, existem algumas consciências que manipulam o planeta Terra. Eu não posso falar a palavra, tá? Não sou permitida de falar a palavra e nem falar quem foi que me ajudou e quem está envolvido nisso. Mas existem umas consciências que manipulam. E essas consciências, quando elas encontram pessoas que estão fazendo algum trabalho que vai contra o objetivo delas, elas ficam no pé dessas pessoas e ficam tentando fazer de tudo para bloquear essa pessoa de não fazer mais o trabalho. E essas consciências já me encontraram, porque o meu trabalho está agora expandindo como água, né, no planeta Terra, de uma maneira muito rápida, e eles já me encontraram, e essas consciências, eles têm um poder, né, um magnetismo de realmente atacar energeticamente as pessoas que estão fazendo isso. Por quê? Porque essas consciências, elas são energias, né, estão aqui infiltradas e são energias. E eles me encontraram, e exatamente naquela hora da live, eles estavam querendo vir me atacar, só que eu tenho uma proteção muito grande. Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Desde pequenininha, eu não vejo a sombra das pessoas. Você sabe, eu te contei isso já, Cláudia? Não. Desde que eu sou criança, eu não vejo sombra, eu só vejo luz. Então, quando as pessoas vêm na minha frente, eu só consigo enxergar o lado luz dela. Eu só consigo enxergar a essência de amor dela. É por isso que, para mim, é tão fácil amar todo mundo. E por mais que as pessoas façam o que fazem, eu só vejo o amor na pessoa. Eu sempre fui assim, né? E até hoje eu sou assim. Tanto é que quem vem fazer leitura de alma comigo sabe muito bem do que eu estou falando agora. Então, por eu não ver o lado sombra das pessoas, eu tenho uma proteção totalmente diferente. Porque senão, né, se eu não tivesse proteção, eu só me lascaria nessa vida. Você E de vez em fala quando... a Quê? sombra, reflexo, ou você fala sombra, a Não, parte trevosa? todo mundo tem o lado sombra e o lado luz.
Ah, tá, eu pensei que você não enxergava a sombra que refletia. Nossa, aí ia ser bizarro, né? Porque eu Não. li algumas coisas relacionadas a isso, porque se não tivesse criado sombra, né? Uhum. Porque a Matrix é toda criada, né? Por que Sim, existe sombra? É necessário ter sombra? é verdade, né? Mas é por causa do reflexo da luz. Sim, sim, Bom, mas... sim. né? Não, mas assim, eu falo o lado sombra e o lado luz da pessoa, sabe? Todo mundo tem um lado Sim, sombra, sim. né? Só que quando eu olho uma pessoa, eu nunca consigo ver o lado sombra dela, por mais que ela faça tanta coisa, mas eu não consigo ver o lado sombra dela, eu só consigo ver o lado luz. Bem E é por filtrado e isso só sente a parte boa, entendi. eu só consigo sentir a parte boa da pessoa. É. Uhum. Então, quando uma pessoa só consegue ver a parte luz de uma pessoa, é muito fácil ela ser enganada, é muito fácil de ela cair nas ciladas, né? E eu sempre fui uma pessoa Sim. muito fácil de cair em ciladas, muito fácil. Então, por isso eu tenho uma proteção bem diferente desde que eu sou pequena. Por isso que eu tenho aqueles anjos que são meus irmãos lirianos, eles sempre estavam na minha casa, me protegendo, por causa disso também. Então, quando essas energias chegam perto, a minha equipe está sempre por perto. Eles estão sempre por perto. Só que veio de uma forma tão agressiva na quarta-feira passada, que eles estavam já querendo me atacar de uma outra forma, que seria uma forma mais que atacar o meu físico, né? Então foi bem naquela hora que eu estava na live, e quando acontecem essas coisas, eles não esperam, aí eles agem. Então eu fui tirada daqui mesmo, mentalmente, eu fui tirada mentalmente, e o meu campo foi totalmente expandido, mais do que já estava desde outubro de 2022, expandiu totalmente. E aí, o que aconteceu? Aquela pressão que eu sentia, eu estava sendo blindada. Eu estava sendo totalmente blindada energeticamente para que eu não fosse atacada energeticamente, né? E pode ser alguém Então, da live, pode ser outra pessoa, pode ser algum corintiano de algum lugar. pode ser o corintiano. Amanhã a torcida do Corinthians vem aqui me lixar. Eu ainda não entendi por que você tem tanta coisa contra o Corinthians, mas tudo bem, um dia eu É entendo. porque quando tem jogo eles ficam gritando aqui, eu fico tentando projetar. Mas todo time Aí, grita, todo time sim, grita, sim. né? Mas é Nem que cai no pé aqui, dos corintianos, coitado. que coincidência. Ai, ai. É só brincadeira, não tem nada contra ninguém, não. Mas é que às vezes eu tô projetando e às vezes eu escuto, vai, Corinthians! Eu falei, ué, quem que grita Corinthians no astral, né? Aí, Você é palmeirense? não tenho time. Escreveram aqui, ó, o Glauber é palmeirense, por isso que não gosta de Corinthians. Palmeiras sem mundial, né? É porque falam muito do meme, né? Do Palmeiras não tem mundial. Mas quando Ah, aconteceu aquele caso no estádio Morenão, eu era flamenguista, fanático. olha só. Era Tá se criança, né? revelando, hein? Mas Aham. depois cresci, foi evoluindo, não Eu tenho sempre fui nada. corintiana, tá? Eu sempre fui corintiana e é por isso que eu sou tão boazinha, assim. Hum, Corintiana tem sei, eu não coração bom. sabia. Você não Não sabia, né? sabia É. disso. Não, eu não torço Viu? Mas pra era nenhum. telepatia, né? Era telepatia. Agora eu já sei. É, né? Por isso você fica me Agora eu atacando, né? entendi. É proposital isso. Mas eu não torço pra nenhum time. É que meu pai era corintiano. E por eu ser filha do meu pai, ele sempre assistia o Corinthians, então eu também achava que eu era corintiano. Eu tinha que ser corintiano porque meu pai era corintiano. Mas tudo bem. Não torço pra nenhum time. Eu nem gosto de futebol. Eu não apoio nada que tenha competição. Bom, deixa eu voltar. Eu não posso realmente falar quem são essas pessoas, mas um deles estava no chat. Um deles estava no chat, e aí eles começaram a enviar para mim uma caravana de consciências negativas para me atacar. E fisicamente ainda, né? Então, quando isso acontece, a minha equipe vem de uma forma bem rápida e me protege de alguma maneira. E Então, a eu fui Jocasta levada. sentiu também. A Jocasta sentiu isso também? Tudo como se fosse, você sentia, parece que ela sentia pelo que ela tá falando ali. Foi, verdade. Uhum. É verdade. Mas a Jocasta é especial. A Jocasta, ela sempre Sim, me sim. sente. Ela sempre está conectada comigo. E E, você e sabe quem que é? aí, O a Jocasta, intruder? sim. Não, o O intruder que youtuber. tentou te, intruder que tentou O te atacar. intruder, não. Eu não Você sei. nunca viu o Realmente, eu não filme sei. do Intruder? Não vi. Intruder é bem interessante.
Eu vou assistir, não, mas eu Para nunca quem vi. está estudando sobre seres terrestres, é bem interessante ver Intruders. É um filme Tá. antigo, mas é bem real. É os filmes que não tem mais, né? Agora é só Uhum. filme de terror. É, verdade. Bom, então, uma das pessoas estava aqui no chat e está acompanhando agora todos os meus trabalhos e vai fazer de tudo para me bloquear. Só que agora eu já tenho uma proteção triplicada, tá? Então eu vou continuar assim com o meu trabalho e não se preocupem, não vou sair das redes sociais ainda, mas eu tenho um tempo limitado nas redes sociais, que isso já é bem claro. Por quê? Porque quando eu sair das redes sociais, eu vou ficar totalmente offline, ajudando as pessoas de forma offline. Vai mudar totalmente o nosso sistema aqui no planeta Terra, tá? Então, eu já estou sendo preparada para isso, e é por isso que eles já me avisaram que quando eu sair quando eu for morar nessa comunidade, que vai ser construída, vai ser totalmente offline. Então, os conteúdos que eu estou construindo aqui é para ficar para a próxima geração. É como se eu estivesse deixando legados aqui. Isso, tudo foi planejado, até os livros, qualquer texto que eu escrevo, sempre é um legado que eu estou deixando, porque logo, logo eu não estarei mais nas redes sociais, tá? Então, essa proteção que eu recebi, tá? Foi para que meu campo se expandisse. Quando o nosso campo se expande, aí a gente consegue fazer o trabalho de uma maneira muito mais fácil. Fica tudo mais sutil, né? Porque eu já não tô mais muito aqui na 3D, né? Eu não tô mais. Eu acho que dá para perceber isso. E é por isso que meu corpo funciona de uma forma totalmente diferente de 3D no momento. Só que essa energia que eles trabalharam em mim, eu fui totalmente recodificada na quarta-feira. É por isso que eu estou sentindo todos os sintomas agora, que o meu fisiológico está tentando acompanhar a nova energia, né? E essa blindagem que eu recebi também, eu sinto ela totalmente. Eu quase consigo tocar a blindagem quando eu mexo com a minha energia aqui. Eu sinto ela, né? Então foi isso que aconteceu. Foi uma projeção mental. Eles me puxaram mentalmente para que eu saísse daqui com a minha mente. E aí eles trabalharam comigo lá. Para mim demorou muito, tá? Demorou mais de 10 minutos, na minha sensação, foi mais de 10 minutos. Mas para vocês aqui foi rapidinho, foi papum, aconteceu em questão de 1 minuto, no máximo eu estava de volta, né? Mas foi isso que aconteceu, tá? Mais detalhes eu realmente não posso dar, eu não sou permitida de dar mais detalhes, eles me contaram mais algumas coisas, mas eu não sou permitida de falar. Mas foi isso. É só para matar a curiosidade do que aconteceu, né? Espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Se eles me falarem, eu falo para vocês, pessoal. Mas eles não vão falar. Vou burlar o sistema. Mas vocês têm alguma pergunta? Você tem pergunta, Glauber? Sobre isso? Sim. É o Márcio que é o intruder? Ele é um Não, o Márcio é intruder, nosso é. amigo. Que ele mora aqui perto de casa. Ele tá em todo canal. Ele acabou de chegar. Ah, O ele que acabou Márcio de é o chegar? nosso. O Márcio, na verdade, é o nosso guardião. O Márcio é nosso guardião. É isso que eu sinto também. O engenheiro Laerte está falando que a curiosidade só aumentou. De que, Laerte? Bom, eu acho que vocês devem estar curiosos de quem são essas consciências, né? Mas isso eu realmente não posso falar, tá? É meio que perigoso eu falar sobre isso, então eu não posso. Você sabe que tem os Ultras, né? Que é os Orbes, que são os vermelhos, que eles são os fofoqueiros, né? Às vezes eles trazem mensagens de outros. Uhum. Tem uma coisa, também você falou agora dos orbes, e eu lembrei de uma coisa. Há 2 semanas atrás, eu estava fazendo o quadro Perguntas e Respostas. Se vocês forem assistir, vocês vão ver. Eu ainda tenho que pegar esse trechinho para poder mostrar para vocês. Eu estava aqui falando, assim, normal. A minha janela aqui, ó, essa porta e a janela, ela tem uma... Como é que chama, Glauber? Aquele negócio que eu fecho, assim, toda a Persiana. porta. Persiana de ferro, né? Ela Uhum. tem uma persiana de ferro todinha, que eu fecho ela todinha aqui, ó. Ela tá toda fechada, a minha porta, eu não consigo ver nenhuma luzinha ali fora. E eu tava aqui exatamente assim nessa posição, falando com vocês, e aí atrás de mim passou primeiro uma luz vermelha. Passou assim, bem atrás de mim, bem devagarinho assim, uma luz vermelha. Aí passou, eu não vi, tá? Eu tava aqui tão concentrada, falando que eu não vi isso. Aí depois, logo depois da luz vermelha, passou uma amarela, assim, bem atrás de mim, aqui assim, ó.
E aí eu assistindo, eu acho que foi 3 vezes que passou. Primeiro uma vermelha, depois uma amarela e depois uma vermelha de novo. Ou era uma pink, eu não sei. Depois eu tenho que assistir para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou mostrar, eu vou cortar esse trechinho. A cor de rosa já é contato, direto. Depois Eles estão eu avisando que vou confirmar que cor que era. Dá para pegar o trecho do vídeo. Aí tá, eu acabei a live, daí eu coloquei aqui na televisão para mim. Sempre depois da live eu vou ver a qualidade, como ficou, né? Aí eu tava assistindo aqui na televisão, aí eu vejo lá as luzinhas, daí eu falei, hein? Aí eu fui lá na janela ver, eu falei, tudo fechado. Aí eu falei assim, será que foi alguma luz aqui que refletiu? Não tinha nada aqui na minha frente que refletisse ali atrás de mim. E bem assim, retinho, assim, uma atrás da outra. Eu não tinha nada aqui para refletir nada. Então, agora, o Glauber sempre fala de orbes. Pode ter sido orbes, né? Que tenha passado aqui. sim, sim. Tem O que orbes, você né, que é os acha? ultras, e tem os energéticos também, que são parecidos Os com os energéticos? orbes ultras, só que o energético já é outra coisa. Mas todos são Tá. seres, mas cada um com uma função. E as cores, eles falam a função de cada um. Uhum. Uhum. Qual que é a E diferença? Qual que é a diferença? Uma vez uma pessoa perguntou para você como que a gente tem que saber se é negativo ou positivo. Lembra? esses não, né? As luzes sempre são positivo, né? Uhum. As luzes sempre são Agora, positivas. negativo, né? Fala a presença no quarto, seres é quando a gente sente o medo, né? Vem, né? Uhum. Eu não senti nada. Hoje eu estava fazendo uma Fica leitura de alma aqui. Aí eu estava assim conversando com a pessoa, aí de repente eu vi aqui atrás de mim, passou uma luz assim dourada aqui, atrás de mim. Aí eu falei para ele, você acabou de ver aqui a luz dourada que acabou de passar? Ele, não, eu estava concentrado. Aí a luz dourada passou outra vez aqui de novo. Assim. Só Aí ele acontece, falou, é sempre assim, acontece quando ninguém vê. né? Uhum. É difícil alguém ver junto, entende? Mas o E legal às é que eu vezes, gravo, né? Eu gravo aham. todas as minhas sessões. Mas é como ver naves também e seres, né? Porque Uhum. às vezes tem 10 pessoas juntas, e aí algumas juntas não, por causa da frequência, né? Uhum. Que não estão. E Mas aí hoje chamam de novo. eu consegui gravar a sessão de leitura de alma, aí dá para voltar lá e ver de novo a luz passando atrás de mim, é muito legal, é bem bacana. E foi uma luz douradinha, assim, que passou aqui, assim, atrás de mim. E Dá para não você tem nada, colocar assim, que reflita aqui, sabe? na próxima live, dá para você colocar. Né? Dá, mas eu vou pegar aquele das coloridinhas, porque é muito Ah, legal, a sim. das luzes coloridinhas aqui, assim, que passou bem aqui, assim, na porta. Mas o legal é porque ele ficou só na porta ali. Ele não fez uma viagem completa na minha sala. Ele passou assim, bem aqui assim, ó, na porta. Foi muito interessante mesmo. Semana E que vem eu eles, trago, tá, gente? e eles mudam de forma também. Eles aumentam, tomam forma É, humanoide mesmo. que Eles podem coisa, explodir. eu nunca tinha visto isso. Realmente eu nunca É, tinha muito, visto. é muita coisa para a mente humana entender, né? Como que uma luz pequena vai tomar uma forma gigante, né? Sim, Mas é a sim. mesma forma que, tipo, você capta, né, o prana, eles também captam tudo, só que bem mais rápido, né? Uhum. E aí eles aumentam o tamanho. O que eu achei interessante é porque antes de. Eu escutei a primeira vez sobre orbes com você, sabia? Você que me falou sobre os orbes. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Aí depois que eu falei com você que eu tô escutando isso, aí me aparecem essas coisas. E você vê que isso tá nas religiões, nas igrejas também, né? Ah, é? Por exemplo, tem gente que aplica o jorei que vê essas luzes, né? Ah, tá, eu não sabia. Uhum. Sim. Mas eles chamam de luzinhas, por exemplo. Né? Hum. Eles chamam Eu, de. Que é tudo a mesma hum, coisa. Né? Tá em todos os lugares. sabe que quando eu consagrei a ayahuasca, né? A primeira vez que eu consagrei a ayahuasca, a primeira coisa que eu vi quando eu consagrei a ayahuasca foram códigos caindo, assim, igualzinho Matrix, igualzinho mesmo, e era tudo fluorescente. Aí eu olhava para minha mão, eu via os códigos, eu olhava para o colchão onde eu estava, eu via os códigos. E aí foi muito, muito interessante. E lá eu também vi essas luzes. E eu via as formas geométricas todas assim na minha frente. Eu era, na verdade, uma forma geométrica, né? Aí foi bem interessante essa experiência que eu tive. A Angélica, Angelita Aparecida, está fazendo uma pergunta quase igual sobre o que aconteceu com aquela senhora ontem, na live, que você me Ah, a chamou e eu não Dedê. estava.
A Dedê tá aqui, ela vai agora escutar. Dedê, você tá aqui, né, minha querida? O Glauber vai falar para você agora sobre aquele estrondo que você escuta no seu corpo. Fala, Então, professor. aquilo acontece quando a pessoa está expandindo, né? A consciência e os alinhamentos. E aí, um dos primeiros alinhamentos, quando começa a expansão da consciência, a conexão, é a sonoplastia. Então, ela falou que ela escutava dentro dela, né? Explodindo, né? Isso. E não parava. Uhum. Então, isso é uma parte do alinhamento. Então, tem relatos, por exemplo, de gente que escuta besouro, né? Uhum. E tem gente que escuta a vibração. Isso, a vibração. Que Aí já e daí tem também a parte da projeção, que quando a gente está sendo corpo também, né? Tem aquele barulho, né? Que às vezes você pensa que está roncando, ou tem alguém roncando, parece um trovão, né? Aham. Quando está descolando. Mas não é isso, né? É outra coisa. Sim. Essa é uma Porque vibração assim, acordada, né? É uma porque eu falei conexão, para né? ela. Uhum. É uma conexão. Aí com isso começa a aumentar a clarividência, a clariaudiência, né? Uhum. Começa a ver outras coisas, né? Mas como é que a gente ajuda ela? Porque eu acho que ela não gosta muito de sentir esse estrondo. Vai passando, né? Tipo, é parte do contrato. Tipo assim, ela pediu, ela pediu, né? Tava armazenado já, ela queria aumentar a consciência dela, né? Uhum. A inconsciente conectou com a consciência. Tá. Mas isso Começou, passa. Vai passar, né? passa. Mas assim, quanto mais medo, mais, né? Chorar, Mais deixar permanece. Quanto mais você resiste, mais persiste. isso. Sim, sim. E muitas vezes você vê que, por exemplo, tem lugares que internam pessoas por causa disso, né? Que elas ficam resistindo, Ah, é? resistindo, é parte do contrato, elas mesmas pediram e começa, aí vem vozes, vem a sonoplastia, vem barulho, e Uhum. aí, para frear é muito difícil, né? Para frear é muito difícil. Uma vez eu Uhum. estava no acampamento, e aí chegou um rapaz dos Estados Unidos, e ele veio morar no Brasil, né? E nesse lugar tinha uns contatos, e ele achava que, tipo, era só esperar, né? Estudar, que começar a acontecer. Ele pediu, né? Tipo, quando você fala eu quero, é como se o contrato abrisse. E aí ele tinha Uhum. até cerveja. Eu falei, ó, isso daqui não vai adiantar, né? Sua espiritualidade. Ele falou assim, não, mas aqui é o Brasil, né? Eu falei, não, mas aqui não é assim, né? É que as pessoas têm um outro olhar sobre o Brasil, né? Acho que aqui é só Uhum. carnaval e só cerveja. É. E aí eu tava do lado dele, a minha vibração tava alta, né? E ele começou a sentir e começou a aumentar a conexão dele. E ele acabou começando a escutar esses barulhos de besouro no ouvido. Aí ele entrou em pânico. Entrou em pânico, começou a gritar, gritar, e se batia. E, e eu não sabia o que era, né? Uhum. Tentei ver se era obsessor, tentei ver se tinha bebido toda a cerveja que estava lá. Não era isso. Mas não era isso. E aí eu lembrei desse episódio que eu já tive também, essa parte, como se tivesse um besouro dentro do ouvido, né? E não para, e não para. É incômodo demais. E você bate Uhum. no ouvido, você pensa que é um bicho que entrou. Uhum. E ele falava só inglês. E eu sou bem ruim de inglês. E eu começava a Uhum. gritar em inglês, help, help. Você entendia, né? Algumas palavras. Por Uhum. sorte, tinha um amigo meu lá que falava, né? Inglês. Daí eu fui passando as informações para ele, eu fui acalmando, ensinei ele a meditar, que ajudou bastante, né? Porque quanto mais acelerado você fica, mais essa vibração aumenta. Então tem que Uhum. começar a meditar, reduzir, né? Mas ele mudou depois disso? Mudou, vixe, parou de beber,
a alimentação Olha que bom. mudou, mesmo até fisiculturista. Que bom. Quando é para positivo, né? Quando muda para Sim, sim. positivo. E você Então a vê, Dedê tipo, com certeza vai perceber alguma mudança nela, positiva, né? e aí as coisas vêm, né? Você pede, as coisas vêm, e às vezes vem na base da paulada. Então, com Tem isso que vai prestar atenção. pesquisar, né? E muitas vezes, e essas coisas não tem livro. Não tem livros, né? Às Não. vezes não tem nenhum médium que explica, não tem Uhum, projetores que explica, né? sim. É Tem verdade. coisas, Porque pode continuar. tem coisas que você tenta até passar, mas é excluído, né? Muitas coisas o governo oculto não deixa, né? É, E há muitas pessoas que têm esses relatos. com certeza. Sonoplastia de barulhos. Não só Uhum, de besouro, outros barulhos também, né? De avião, sim. turbina de avião. Sim, turbina de avião, eu escuto muito relatos de turbina de avião. Sim, Uhum. que não É, pode porque confundir com o barulho da projeção, né? Que é sim, bem alto também, é bem e assustador, também né? tem o barulho da nave. O barulho da nave também é uma outra Sim, tem coisa. barulho da moto também. Uhum. E também tem a hora que eles vêm aqui e muda toda a codificação do seu DNA, igual aconteceu comigo lá em Sim, fevereiro de 2022, né? Que aí eu fiquei escutando sim, durante 3 horas aquela, tipo uma tigela campana com código, eu fiquei 3 horas escutando aquilo. Aí depois disso mudou toda a fisiologia do meu corpo. sim. Eu Toda. tinha, Dormindo menos, tinha uma comendo namorada, menos. tinha uma namorada, que quando ela dormia parecia um javali roncando, né? E aí eu ficava em dúvida se eu estava começando a projetar, não era ela. E aí o que que você fez? Jogou o travesseiro nela? Não, eu tive que começar a dormir em outro quarto, né? Coitado de você, Glauber. Ninguém merece uma pessoa que ronca do lado, de verdade. Não. Eu não consigo dormir com uma pessoa que ronca do lado. Ai, Sim, ai. sim. Ai. E Tem falando em uma projeção, pergunta aqui. já que estamos falando em Não, pode. projeção, você sabia que dormindo do lado da pessoa atrapalha o campo dela? É mais difícil você projetar? Sim, muito mais difícil. E com o Uhum, cachorro do lado também. Os meus cachorrinhos sim. são assim, porque como eu toda vez que eu projeto, eu viro, é a maneira que eu desdobro. Eu viro assim e sento na cama, né? Aí eu durmo com 2 cachorros na cama, né? Eles não estão aqui agora na minha casa, eles estão na minha outra casa. Então eles estavam sempre comigo na cama, os 2 cachorros. Um estava na frente, o outro sempre ficava atrás de mim, assim. Aí toda vez que eu virava e sentava, minha cachorrinha percebia e começava a fazer assim na cama, no meu perispírito. Ela sempre fazia Ah, assim no sim. meu e às Eles vezes veem, de né? manhã, Eles enxergam outra dimensão, sim, né? sim. Ela ficava pensando: "Onde você vai? Eu quero ir também onde você vai, né?". E às vezes eu rolava, Sim. assim, na cama e ficava na cama mesmo projetada. Eu rolava na cama, assim, para o lado, ficava ali deitada e só para testar o que que ela fazia. Ela sempre ia lá onde eu estava projetada com o meu perispírito e ficava lá, assim, ó, fazendo assim com a mão. É muito, muito interessante. Então sim, atrapalha quando a gente tem alguém do lado e quando tem animais do lado. Uhum. E Porque os aproveitando essa campos parte eles do se animal misturam. que você está falando, O quê? tem muitas, essa parte de animal, tem muitas pessoas que perguntam por que, que o animal fica latindo, né? Uhum. E, tipo, não tem nada ali, não tem inseto, não tem Sim, nada. Eles ficam latindo ali porque eles estão vendo os outros seres. sim, com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui que eu queria responder, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade aqui, né? Como seus filhos lidam com o tipo de vida e de conhecimento que você tem? Essa aqui é da Márcia Simão. Os meus filhos, eles estão acostumados, desde que eles nasceram, a ter uma mãe com uma outra consciência. Na verdade, a gente sempre falou sobre isso. Quando vocês conversam com os meus filhos, é como se estivessem falando comigo, porque eles falam muito parecido comigo, pensam como eu. Claro que cada um com o seu processo, com o seu caminho, cada um tem a sua habilidade. Anthony é totalmente diferente de Andrew, totalmente, porque um é arcturiano e o outro é pleiadiano, né? Assim, não que eles são, mas eles têm influências. E é muito nítido, nos dois é muito nítida essa diferença. Então, ali um está sempre ajudando o outro, e a conversa nossa é da maneira que eu falo com vocês, eu converso com meus filhos.
Sem mais, sem menos, é dessa maneira. A hora que a gente senta na mesa para jantar ou para comer, a gente sempre conversa sobre esses assuntos. Então, quando eu tive aquele sumiço na quarta-feira, eu conversei no dia seguinte com os meus filhos também, mostrei o vídeo para eles, claro que eles deram muita risada do Glauber ali, perdido, sem saber o que fazer. Mas, tipo assim, para eles isso não tem nada de estrondoso, assim, de, nossa, o que aconteceu? Não, eles estão super acostumados. Meus filhos cresceram com esses temas em casa. Então, eles foram acompanhando todas as minhas trajetórias de morte, de renascimento, e eles perceberam que toda vez que eu morri, eu voltei diferente, né? Tanto é que o Andrew, quando eu voltei pela primeira vez, eu falei para ele, filho, você não é meu filho. Eu sei que você não é meu filho. E aí eu tive que explicar para ele por que ele não era meu filho, né? Que ele falou, tá bom, mãe, se eu não sou seu filho, eu sou o quê, então? Aí eu tive que ter uma longa conversa com ele, explicar tudo que eu vi, todas as mônadas e tudo, mas eles lidam muito bem com isso, né? Estão todos na frequência. É raro isso, né? Porque geralmente as famílias não estão em frequência, né? Não, porque eu e meus filhos, a gente tem um contrato muito diferente aqui de mãe e filhos, não é igual a outras famílias. Eu, o Anthony e o Andrew, a gente tem um contrato de missão em conjunto, como se fôssemos amigos. Nós somos amigos. Vocês três sentam na mesa e com uma xícara grande tudo junto, todo mundo tem uma xicrona. Isso, todo mundo tem um canecão. E a gente compartilha tudo ali da mesma informação. Não, mas é muito bonito isso, porque olha só que interessante. Eles são dois homens, né? O Anthony com 18 e o Andrew com 17. Vai fazer 17 agora em 2 semanas, o Andrew. Eles nunca brigaram, nunca discutiram esses dois, nunca. Eles não sabem o que é discussão entre irmãos. E eles nunca levaram uma bronca minha. Então eles não são homens, são extraterrestres. São extraterrestres, mas Sim. Mas quem conversa com Anthony e o Andrew vai saber na hora que eles não são, assim, adolescentes normais, assim, o que é normal já, né? Mas assim, que eles não têm os mesmos costumes e os hábitos que outros adolescentes. Não tem. Eles são totalmente diferentes. O Anthony, ele é mentor espiritual desde que ele tem 11 anos. Hoje ele cuida de um grupo de adolescentes. Ele tem 18 anos, ele cuida de um grupo de adolescentes. Então, desde que ele tem 11 anos, ele está nesse caminho, né? O Andrew chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele vai meditar, ele vai conversar com os mentores dele. Então, aqui em casa, esse tema é muito comum mesmo. Já vieram pronto. Já vieram prontinhos, então eu não tive que ensinar muito os meus filhos, e também eu sou contra o ensinar, eu sou da turma do inspirar, eu só inspiro eles. Né? Então eu sou um karma mais leve, né? Porque geralmente as famílias, quando é tudo karma de treta, sim, né? As famílias são contratos kármicos, né? Sim. Só que o Anthony ele já nasceu sem karma. O Anthony ele não tem nenhum contrato kármico aqui na Terra, ao contrário do Andrew. O Andrew tem, mas o Anthony não. Porque o Anthony é a primeira vez que está no planeta Terra, o Andrew já esteve aqui. Então, isso é bem interessante mesmo. A gente se conhece de outros planetas. Enquanto outras famílias nasceram sem calma, aí nasceu sem karma. É verdade. Ai, deixa eu ver aqui. A Meire tá aqui. Meire, você quer entrar aqui, Meire? Acabou sua live? Quer vir falar oi pra gente? Peraí. Deixa eu mandar pra Meire aqui, deixa eu ver se ela tá lá. Se ela tá lá, ela vem aqui dar um oi pra gente. Enquanto isso, a gente vê se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Pergunta. Gente, eu realmente estou sozinha, então me perdoem que vocês ficaram sem estrelinha na pergunta e eu não tenho como ficar olhando a pergunta de todo mundo hoje, tá? Minha irmã realmente... A enchente levou a Érica? O quê? A enchente levou a Érica? Não, ela acabou de escrever que ela tá chegando em casa. Tá. Que legal essa pergunta. Da Danusa. E quando se ouve voz metálica acordado, o que será? Geralmente a voz metálica, os insetoides falam dessa maneira, tá? Ou é você com falha na garganta. Eu? Com falha? Os androides começam a ter voz metálica. Não pode ser. Eu não sei por quanto tempo eu vou escutar isso. É por muito tempo? Já tá virando já meio que hábito, né? Do cotidiano.
Mas os elementais também, né? Eles também, para ajustar essa frequência, eles vêm com essas vozes metálicas. Uhum. Eu digo assim porque quando eu escutei um setoide, era bem metálica a voz dele, bem metálica. Apesar que a Gaion, de vez em quando, faz uns sons assim também metálicos. Na verdade, não é a voz que é metálica, né? Que nós não estamos na frequência ainda, né? É nós que temos que ajustar. Por isso que isso é importante. Quando aparecer um ser no seu quarto, ou em qualquer lugar, se você não estiver entendendo o que ele está falando, você tem que pedir para ajustar a frequência. Sim, né? Verdade. Porque às vezes ele acha que você está entendendo tudo, né? Igual o ser que apareceu para minha mãe, que eu contei na live, nas outras lives, começou a falar igual Tasmania, né? E ele entrou em desespero. Porque não estava na frequência. E, na verdade, ele estava falando devagar, né? Lento. Mas só como ele é uma frequência acelerada, né? Verdade. Por isso que os contatos físicos a gente tem que acelerar. E aí a gente tem que ensinar uma vez como é que faz para acelerar. Né? Tem uma pergunta do Kellison. Que nome bonito, Kellison. É tipo assim, Karen, Kellison. Agora fiquei pensando, e no ambiente escolar, seus filhos já sofreram algum tipo de discriminação por causa de suas crenças? Ou eles conseguem ficar sem comentar sobre esse assunto com os colegas? A gente não fala nada para ninguém. A gente simplesmente vive na nossa casa. Por exemplo, os meus filhos, eles não são adolescentes de sair, eles estão sempre em casa, sempre em casa. O Anthony tem alguns amigos que de vez em quando ele sai para ir no cinema, mas são amigos que desde a infância, eles estão sempre em 3, são os amigos dele, né, que ele sempre está junto, eles são sempre em 3, mas o Andrew não se encontra com ninguém, o Andrew está sempre só comigo, sempre só em casa, e eles eles não sofrem por causa disso, eles são totalmente em paz, e eles escutam muito bem os outros, eles conseguem escutar os outros, mas eles escutam, e eles sabem que todo mundo está, cada um no seu processo, e que na hora certa todo mundo vai um dia compreender essas coisas, mas eles não sabem o que é dar definição, julgamento, eles não culpam ninguém, eles simplesmente escutam, eles só escutam, e eles compreendem que tudo é um processo. Eles nunca sofreram discriminação nenhuma. O Anthony, ele passou por uma fase bem difícil, porque ele é totalmente diferente, o Anthony. Totalmente diferente. Sempre foi uma criança totalmente diferente, e na escola não queriam aceitar ele, por ele ser diferente. Diferente de nós, né? Diferente de nós, diferente de nós. Bullying. Eu sofri muito bullying na escola. Que o Anthony sempre foi uma criança hiper inteligente, mas assim, hiper inteligente, no raciocínio dele, a forma que ele raciocina é tudo com amor, ele raciocina só com amor, né, só com o coração. Então ele é muito devagar com as outras coisas. Quando umas crianças brincavam, ou cortavam, ou pintavam, o Anthony estava ali raciocinando com amor, e ele fazia tudo muito devagar, porque para ele tinha que aproveitar aquele momento. Até hoje ele é assim, o Anthony era totalmente devagar, ele aproveita o agora, é só o agora que ele tem. Então ele foi muito não discriminado, mas as escolas não aceitavam ele da maneira que ele era. Então falava que ele tinha que acelerar, que tinha que ser igual às outras crianças, né? E eu sempre fui aquela mãe que falava para a professora, não, ele não precisa mudar, ele vai ser exatamente como ele é. É exatamente assim, ou a senhora aceita, ou vocês aceitam ele como ele é, ou eu tiro ele da escola. Então, eu sempre tive que meio que ficar por trás, defendendo ele. Olha, gente, chegou uma pessoa aqui, chegou uma surpresa aqui, olha, agora o Glauber vai estar entre duas poderosas. Eita, olha, invadiu a nossa live. Entre uma morena e uma loura. Amiga, seja bem-vinda! Deixamos o menino tímido agora, viu? Agora ele está no meio da loira e da morena. Apesar que você não está tão morena, nosso cabelo está quase que igual. Saiu da sua live e veio para cá, né, amiga? A morena, ela não envelhece, ela vai ficando loura. É por causa do Dia das Mulheres, vocês combinaram, né? Combinamos, óbvio. Eu vim correndo, olha, eu passei pelo Fran, eu fiz live com a Andréia.
corri no Frank, que o Frank tá lá com o Henrique Gasparetto, fiz farra no chat, vim correndo para cá, hoje eu tô onipresente. Ela tá bilocando, né, Glauber? Tá ficando igual você, ó. Em Tá tudo quanto é lugar. com muita energia. Me chamando, eu tô indo. Ai, que legal. Tá todo mundo aqui no chat feliz com a sua presença aqui, ó. Todo mundo falando oi para você. Boa noite. E a gente veio aqui imprensar o Glauber. Ó, o Glauber tá bem no meio das duas mulheres. Tá imprensadinho, né? Tem pra cá, imprensadinho. A gente aperta pra cá. E aí, eu sou Glauber? Descoordenada, eu nunca sei para que lado eu vou. Não, é uma confusão isso aqui, ó. Se eu for para a esquerda aqui, o Glauber tá na minha direita. Mas se eu for para a esquerda, eu vou para o lado do Glauber. É uma confusão isso aqui. Eu também. Mas, Glauber, como é que você está se sentindo? Glauber, como é que você está se sentindo no meio dessas poderosas? Viu? Trava, né? A gente trava. Tem que cuidar dos pensamentos. Tem que cuidar dos pensamentos. Tomar conta da frequência, olha. Mantenha a frequência. Amiga, você perdeu a live. Foi muito engraçado no começo. Foi muito engraçado quando a gente mostrou de novo o que aconteceu semana passada. Depois você precisa assistir. Ela ficou sabendo? Você ficou sabendo mesmo o que aconteceu? Você chegou a falar por alto, mas eu estava tão enrolada que acabou que você não contou tudo o que aconteceu, não foi? Você falou comigo pelo WhatsApp, mais ou menos. Mas depois você pode assistir, porque foi muito engraçado comentar sobre isso hoje e relembrar o que aconteceu, que foi bem esquisito mesmo. E a gente já deu muita risada aqui, viu? Amanhã o Glauber está comigo lá no meu canal. Tá pensando que vai escapar? Amanhã tu está lá Sem comigo. Contatos imediatos. Eu vou aparecer lá também, tá? Para imprensar o Glauber. Mas tá tudo bem, amiga? Foi tudo bem a live com a Andréia? Não, tá tudo jóia. É muito legal, um prazer estar aqui com vocês. Entrei de surpresa só para a gente assustar mesmo o Glauber, né? É hoje. Eu achei que vocês iam fazer alguma homenagem, tipo, cantar aquele das mulheres. Tá bom. Não, na verdade... Achei que era combinado isso. Então, é combinado, porque na verdade a gente colocou você no meio para você cantar pra gente em homenagem ao Dia das Mulheres. Tá. Agora ela eu ia cantar a música do Manuel Gomes, sabe? Qual? Canta aí. Não, mas eu esqueci. Não posso, porque por causa dos direitos autorais, vai acabar derrubando a nossa live. Derrubar a live. Ai, que legal, que legal. Foi muito legal. Muito um prazer passar aqui com vocês, viu, Karen? Obrigada aí. Prazer. Foi um prazer ter a sua surpresa aqui no finalzinho da nossa live, que a gente também está acabando. Olha aqui, amiga. Poxa, eu esqueci de... Eu ia te zoar, eu ia trazer a minha. Tá lá na cozinha. Eu ia te mostrar. Eu também tenho uma grandona. Inveja. Você ia pegar o balde, né? Ou você ia vir com uma panela, né? Amanhã eu mostro a minha xícara. Amanhã olha do Glauber. Mas há um copinho do Glauber também. Olha isso. É maior que ele o copo dele. Vem falar de mim não, tá, Glauber? Gente, um vem com um copão gigantesco, outra com a xicrona. Me aguardem amanhã, me aguardem. Aqui dimensional pensa tudo, né? Em dobro. Verdade. Tem que economizar, né? Nós estamos na Terra para viver em dobro. A xicrinha dela só no... Não, é que hoje tá braba aqui a garganta. Então melhorou, tá melhor. Tá melhor. Depois das risadas aqui agora, deu uma destravada. Ou melhor ou pior. Melhorou. Agora tá tudo bem. Um prazer. Beijo, amiga. Estar com vocês, viu? Amanhã eu vou te passar o link também para você dar um pulinho lá para falar com a gente. Tá? Pode deixar. Beijo. Até amanhã. E beijo aí para todo mundo. Tchau, amiga. Tchau. Ai, gente, que legal. Acho que a gente acaba também por aqui, né, Glauber? O que você acha? Sim, só se tiver alguma outra pergunta. É que tem um monte de pergunta, viu? Tem um monte de pergunta, só que a gente já tá com 1 hora e 15 minutos. Espera aí. Eu vou dar uma roladinha aqui para ver se eu encontro, tá? Tcharam,
Tanta risada. É tão gostoso olhar o chat quando tá cheio de risada. Tão gostoso. Ah, Jocasta, eu tenho até um pouco de receio de olhar seus comentários. Vai que eu sumo de novo aqui. Kelrinha, a pessoa que está sendo usada pelos seres para te atingir está na live hoje? Não, hoje não. A minha live agora está protegida. Isso é o mais positivo. A minha live está protegida agora. O meu campo ele está tão expandido e a blindagem está tão expandida que as coisas que eu estou fazendo agora estão protegidas, tá? Eu achava que era guaxinim. A guaximã? É, guaxinim. O que você achava? Ah, que ela que era a intruder? Podia ser, mas não é, né? Porque as trevas vêm disfarçadas de luz, né? Aí eu falei, nossa, deve ser um guaxinim, né? Mãe. Guardiões das Galáxias. Tipo, você conhece ela, por acaso? Não. E você fica falando assim mas dela, desse jeito? Eu sinto a frequência, né? É um dos nossos mesmo. Ela é gamer, então tem paz. Ela é gamer. A Guaximã, ela tá aqui, ela fez uma colaboração. Obrigada, tá, minha querida? Eu só estou procurando aqui uma pergunta, uma das últimas perguntas. Ai, o Anthony, ele é totalmente offline. O Anthony, ele tá fora de Instagram, de Facebook. O meu filho, ele trabalha com os jovens de forma offline. Ele não trabalha online. O Anthony, ele é totalmente diferente. Ele não tem nenhuma ligação com a internet, nada. Ele é totalmente off. Anthony é totalmente diferente mesmo. O trabalho que ele faz com os jovens... Hã? Ele joga videogame, mas ele não tá nas redes sociais. Inteligente. Ele é geek. Ele é geek. Ele é bem nerd. Eu achei uma pergunta interessante ali. Da Vilete, Fabiano e Joaquim. Tá. É normal ouvir melodias são parecidas com sons de piano? Os elementais da natureza, eles começam a se comunicar assim, né? Com flauta, com barulho de piano. Verdade. Que vai acalmando. Já escutou? Já escutei. Tem vezes que eu faço meditação e eu escuto barulho de pássaro junto com flauta. Geralmente é a mesma flauta, né, que todos escutam. Né? Uhum. Eu lembrei disso porque um amigo meu escutou, ele estava ficando pirado. E tinha uma floresta do lado da casa dele. Eu falei, não, pode ir lá, é tranquilo. Não é o flautista, não, dos contos dos ratos, não. Não vai te hipnotizar, não. E você sabe que você falou agora, você respondeu essa pergunta, e quando eu fui levada em outubro lá para perto da fonte, né, com os avatares, você sabe que eu escutava porque eles não tinham formas, eram ondas energéticas, né? E essas ondas energéticas faziam barulhos e faziam barulho de notas musicais. É muito bonito mesmo. Então, quando eles falavam assim e se mexiam, parecia notas musicais, e eu escutava as notas musicais. E aí eles se comunicavam comigo dessa forma, através de frequências que se misturavam com o meu campo. Era assim que eu compreendia eles. Cantando ou através de música, né? É assim, melodia, né? Não era canto, na verdade, era mais era uma melodia, né? Não, canto, na verdade, é as divindades, né? Já quando as divindades. Sim. E foi muito lindo isso. E aí as energias deles se misturavam com a minha, como notas musicais, e era dessa maneira que eu compreendia tudo que eles estavam falando, ali onde eu estava, né? Não era fala com a boca, não existia isso lá, era só as frequências mesmo. Isso é muito, muito bonito, por isso que eu sei que o universo todo é nota musical. Você consegue ver as cores dos sons? Consigo. Consegue? Isso é uma habilidade dos dimensionais, né? Consigo. Isso eu consigo desde que eu sou criança, de ver cores, né? Tanto é que quase ninguém sabe como é que eu faço leitura de alma, mas a leitura de alma eu faço porque eu vejo as cores das pessoas. E aí, quando eu vejo as cores, elas chegam para mim na minha mente de forma decodificada em mensagem. Pelos barulhos, né? Sim. Aquela minha ex-namorada que parece um javali, que cor será que é? Quando ela ronca. Coitada, Glauber. Que tal? O que tem ela? O barulho que ela faz quando ela ronca. Será que cor que é? Meu Deus. Era muito feio o barulho. Nossa. Deve ser um marrom.
Ai, ai, eu não tô achando aqui uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Como eu sinto falta da minha irmã aqui, meu Deus do céu. Ai, essas perguntas de chamas gêmeas. Um dia eu vou fazer uma live para vocês só sobre essas coisas, tá? Chamas gêmeas, almas afins, almas gêmeas, desmistificar Boletos todo esse gêmeos, romantismo. O quê? boletos gêmeos, boletos gêmeos. Boletos gêmeos? É só treta, né? No começo fala que é uma gêmea, depois é só treta. É. Peraí, a Guaximã, ela mandou um superchat, eu preciso procurar, eu não sei como é que funciona isso aqui, deixa eu procurar. Deixa eu rolar tudo aqui, que vocês escreveram bastante, peraí. Você enxerga, Glauber? Eu não estou achando, peraí. Ai, achei. Achei. Vou colocar aqui. Kelren, desde quarta percebo que tem umas interferências também em minhas lives. Sábado tirei foto de um ruído estranho. E a Lect disse que tinham vários seres. Será que você irradiou essa energia? Os relatos que eu recebi, eu acho que o Glauber também recebeu um monte de relatos, de que muitas pessoas visitaram, sentiram e viram algumas coisas estranhas em casa, como luzes, né? Como o Glauber fala, são orbs, né? Orbs ou seres que vêm, mas eu recebi muitos relatos. Por quê? Quando vocês estão aqui no chat totalmente vidrado no que a gente está falando, vocês estão totalmente conectados com o nosso campo. A mesma coisa que a gente sente aqui, vocês também estão sentindo, vocês vão receber toda essa energia, tá? Então, sim, é capaz que vocês estão recebendo nas lives essas energias. Isso reverbera em vocês também, é por isso que em todas as minhas lives eu fico sempre transmutando tudo em amor, transmuto em amor para que vocês também consigam sentir isso, né? Tudo conectado, né? Vai conectando cada vez mais. Sim. E tem alguém com fome que eu tô sentindo vontade de comer pizza, então deve ser alguém da live. Mas você falou que faz tempo que você não come pizza? Sim, mas tem alguém comendo agora, e como eu tô conectado. Mas eu vou lutar contra isso. Tem alguém comendo pizza aqui, minha gente? Ai, Glauber Pio. Alguém escreveu aqui, ó, Glauber Pio. É, verdade. Na verdade, o Glauber, ele queria me ensinar a bilocar um dia. Né, Glauber? Sim. Mas eu não consegui. Fui barrado. Não foi autorizado ainda. Não fui autorizado ainda. É porque eu já faço, né, sem saber. Sim. Ai, ai. É que tem vários tipos de bilocação. Tem até trilocação. Você pode ter em 3 lugares. É, mas eu acho que eu tenho milocação. Mi? Eu estou em mil lugares ao mesmo tempo, porque eu recebo cada relato, assim, tudo ao mesmo tempo. Uhum. É, ainda mais assim, o pessoal acorda de manhã e me manda os relatos. Então eu falei, nossa, aconteceu tudo ao mesmo tempo aqui? Então eu me desloquei, eu me miloquei. E eu não sei se acontece com você, mas tem um monte de gente também que fala, eu te vi não sei na onde, né? Ou muitas pessoas parecidas também. Oh, Glauber, é culpa do Kleber. Sabia. É um teste. Kleber, é sua culpa, Kleber, que ele está com vontade de comer pizza agora. O que você estava falando, Glauber? Que às vezes as pessoas falam que nos viu em algum outro lugar, né? E a gente tá... Uhum. Porque às vezes tem pessoas parecidas, muito parecidas, mas também tem os extrasolares, que é um assunto para outra live. É, pois é, os extrasolares eu também quero que você fale sobre isso, porque muito me interessa os extrasolares. Você traz semana que vem os extrasolares? Sim. Vamos tentar. Você pensou muito agora. É porque às vezes
tem que ter autorização ou não, né? Algumas coisas não pode falar, senão cria uma confusão mental muito grande na cabeça das pessoas. Uhum. E nós Porque estamos daí as aqui para pessoas, por desmistificar, exemplo, né? Não para porque confundir. as pessoas vão sair vendo alguém parecido e achar, você é essa solar, você é solar, Uhum. de alguém. É verdade. Não, mas então a gente fala sobre isso semana que vem, porque você falou que ia me explicar também sobre extrasolares, e você não explicou ainda. Sim. Então tá bom, gente, a gente vai indo, tá? Eu sei que vocês se divertiram bastante com a live, e na verdade, esse é o intuito de quarta-feira, para a gente trazer informações, mas para que a gente consiga também ter essa vibração alta, para que vocês vão dormir agora com uma frequência bem alta, depois de rir bastante aqui com a gente. Aqui é tudo do bem, aqui é tudo do amor, a gente sempre emana paz, e que vocês possam sentir isso, né, Glauber? Que é isso? Eu Que é lembrei isso, do Glauber? Manuel Gomes, que tem É um paz. sinal? É um Você sinal conhece isso o aqui? Manuel Gomes? Eu não conheço. Tá famoso agora. Ele é um extraterrestre disfarçado. Ah, é? Ele É faz um isso? cantor famoso. É, cantor brega. Você fica seguindo o cantor brega, Glauber? É engraçado, né? Faz a gente rir da paz. Né? Igual a gente, né? A gente faz o pessoal rir aqui. Gente, olha, obrigada por vocês terem estado aqui. Glauber, obrigada pela sua presença de novo aqui. Professor Xavier. Você é muito querido, tá ficando famoso. As pessoas estão correndo atrás de você, que eu tô vendo, né? Então, cobrador, né? A gente tá ficando lotado também, né? Os cobradores descobriu que eu tô vivo. Quem Correndo descobriu? atrás. Os cobrador. Os Cobrador. Não, cobradores? mentira, não tem cobrador, não. Você falou que tá correndo atrás. As pessoas estão correndo atrás de você para Sim, marcar, sim. né, com você. Pois é, mas é isso. Quando a gente começa a trabalhar assim para o bem, chove, né? Chove de gente que buscam ajuda. Mas é Sim, isso. pode ter Então, mais pessoas na frequência também. sim. É. Eu espero que a gente consiga, aqui com essa live, elevar a frequência das pessoas um pouquinho. Inspirá-las como fazer, né? E através da risada e do divertimento, a gente consegue isso de uma maneira bem leve, né? Espero ter ajudado bastante nessa também. É. Então é isso, gente. Então, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado por terem estado conosco. Nos vemos na semana que vem de novo. Sexta-feira, amanhã eu não faço nada. Amanhã é o meu dia de descanso de lives. Vou descansar um pouquinho a garganta amanhã. E sexta-feira eu tô aqui com o Henrique Gasparetto. Vai estar muito, muito bacana. Nós estaremos falando sobre realidades paralelas. São essas realidades que a gente sempre fica entrando sem a gente saber, né? Então vai ser muito interessante a conversa. No sábado eu estarei com Sabrina Fuentes, a nossa querida astrocoach, e no domingo estarei, ainda não sei, eu acho que Daniel estará aqui comigo, e Andrea Schuller também, então vai estar bem interessante. Um beijo para todos vocês, beijo, Glauber, boa noite, e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.